Olá, pessoal, boa noite, bem-vindo hoje, né, na aula. Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente. Eu vou estar gravando ela, tive um imprevisto, então peço desculpa por não estar presente, mas preparei uma aula, né, bem gostosa, tá bom? Então, não se... Estou utilizando uma outra conta, mas é provisório, tá? E gostaria hoje de a gente dar uma continuidade a essa conversa que a gente vem tendo sobre a psicologia positiva, tá? Então, vamos lá. Preparei o material, como eu falei para vocês, espero que dessa vez vocês tenham acesso, né? Enfim, mas a professora Raíssa vai estar compartilhando, as tutoras vão estar compartilhando com vocês, e vamos começar aqui a compartilhar a tela. Então, deixa eu me ver aqui. Aqui essa cheia, tela cheia. Então, consigo sim. Então, tá, vamos lá. Então, aqui preparei, né, uma aula sobre a psicologia positiva, né, uma jornada rumo ao bem-estar. A gente vai falar um pouquinho do Martin Seligman, né, que fala sobre a psicologia positiva. Já comentei um pouquinho sobre ele antes. Aí eu preciso ver se tá, vocês estão me vendo, tá bom, perfeito. Ele é o precursor dessa psicologia, né, dessa nova abordagem, nova a gente fala porque já em 2004, né, ele vinha e ele tinha uma crítica em relação ao que estava acontecendo com essa psicologia, que até hoje a gente ainda, ela é a mais predominante, né, ela que mais, né, sempre ver a pessoa, né, doente, né, sempre a pessoa rotulada com transtorno mental, né, e nunca é raro a gente perguntar quais são as fortalezas que ela tem, quais são a resiliência, o que ela fez que deu certo, né, infelizmente, né, a gente não vai por esse lado, tá? Bom, eu gostaria que vocês primeiramente acessassem, né, aqui no QR Code, ou também, eu acho que por outro lado vocês vão ter acesso ao material. Que material é esse? O material aqui vai ter a aula, né, em PDF, que é um pouquinho para vocês seguirem, né, que vai ser esse material aqui, ó, onde eu compartilho com vocês, tá? É como se fosse uma aula guiada, vamos dizer assim, tá? O tempinho a duração, né, desse vídeo vão ser mais ou menos 1 hora, tá? Vocês assistindo o vídeo que eu vou indicar para vocês. Aí um momentinho de introdução, que eu já vou fazer algumas perguntas. O vídeo que eu falei para vocês, né? Também vou solicitar que vocês anotem algumas questões importantes do vídeo, que é o próprio Martin Seligman falando. Ele é muito engraçado, então vocês vão gostar. E depois a gente conversa sobre faz um debate sobre algumas perguntas. Engraçado fazer debate, porque eu vou fazer esse debate sozinha, né? Mas a próxima semana, né, ou quando a gente voltar, a gente conversa ou tira dúvidas, enfim, tá? Depois fazemos uma atividade prática, né? E aqui eu já deixei aqui no material, né, dessa aula, como deixei ele à parte, tá? Em outro material. Em outro arquivo, desculpa. Né? E o fechamento, tá? Os próximos passos, um desafio que eu vou lançar para vocês. Então, vocês têm a linha de raciocínio de toda a aula. Aqui, como eu falei para vocês, é um arquivo para vocês seguirem, né, o diário de gratidão. E aqui os slides também eu passei para vocês, tá bom? Então, aí vocês vão ter um pouquinho a linha de raciocínio da aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, já com o material em mãos, tá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa visão que o Martin Seligman tem, né, do ser humano. Tá caindo as coisas aqui, gente, desculpa. A crítica, né? Então, primeiro, o foco potencial da psicologia, né, da psicologia positiva, se centra nas forças pessoais, como eu falei antes, no bem-estar, na felicidade. A gente até parece
termina sendo um pouco até banal, né? Mas o Martin Seligman, ele vai contar para vocês um pouquinho de como foi a trajetória e do que ele focou, né? A ideia principal fica mesmo, né, é essa de que a nossa sociedade está doente, a gente só foca na doença e a gente precisa dessa outra, digamos que, visão. Agora que vocês vão assistir o vídeo, eu vou pedir para que vocês pensem, né, primeiro, né, o que se entende por felicidade. Martin Seligman é um pesquisador, trabalhou, né, foi presidente da APA, que é a Associação Associação Psicológica, não era psicológica, né, mas de psicologia americana, né, e ele começou a observar já na década de 90 essas particularidades. Então, em 2000, 2001, 2003, né, ele começou a difundir, né, e escrever e constatar, porque não é somente isso, né, não é somente você difundir uma teoria, você precisa constatar ela para ver se ela realmente serve ou não. E aí ele lança o famoso PERMA, né, que a gente traduz em português como se fosse PERMA, são as emoções positivas, o engajamento, os relacionamentos, significado e realizações. Tá? Mas antes de continuar conversando com vocês, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo. Eu vou parar aqui o vídeo, então aqui facilito aqui para vocês o link, tá? O link é esse. Deixa eu botar até. Ele está lá eu disponibilizei ele, um vídeo do TED, né, do TED Talks. O Martin Seligman fala sobre a psicologia positiva. Se não me engano, acho que foi o primeiro vídeo dele do TED, né? Ou seja, ele fez outros do TED. E aí, vocês têm nesse documento aqui, onde estão as aulas, você tem o link aqui para assistir, ó. Aqui. Né, exibição do vídeo, dá ao redor de 23 minutos, tá? Se vocês não colocarem rápido, senão, né, enfim, mas ele fala, como ele fala em inglês, vocês vão conseguir ver a parte, as legendas, senão vai ficar muito acelerado. Outra questão que eu quero que vocês observem, né, é isso daqui. Eu dou uma tarefinha enquanto vocês estão assistindo o vídeo e gostaria que vocês anotassem, tá? Prestassem atenção. Primeiro, as 3 vertentes da psicologia positiva, né? Emoções positivas, virtudes e instituições saudáveis, tá? 2, as críticas à psicologia tradicional, que só trata o negativo, o que mais ele fala. No começo ele é muito engraçado, vocês vão gostar. E exemplos do exercício das 3 coisas boas, tá? Que ele faz com o público, vocês vão ver que bacana isso daí. E é como eu falei já em outros momentos, né? A gente chega e parece que até o cérebro está treinado. A gente tem que ver também, é um tema que eu gostaria de trabalhar também com vocês, a neurociência da felicidade, ou a neurociência da psicologia positiva. Vamos ver, estudar isso daí juntos. A gente foca somente no negativo, né? Não sei se a gente tem uma sociedade muito punitiva, né? Então, a tendência é você sempre ver o lado negativo. Não estou dizendo todo mundo, né? Às vezes até as pessoas que são muito felizes, muito contentes, até irritam. Em alguns casos, a gente observa que irrita as pessoas. Mas a nossa tendência é essa, né? Somos muito perfeccionistas, então, assim, fazemos muita coisa boa, mas o que se destaca é aquele elemento que a gente não fez legal, né, que não saiu como nós queríamos, né, então a gente vê como negativo, e aí a gente vai treinando, então fica como a gente termina discriminando somente, ou selecionando o que está errado. Então, ele também fala um pouquinho disso, né, então, assistam esse vídeo, eu vou fazer uma pausinha aqui, e depois vocês voltam.
Bom, espero que tenham, né, assistido o vídeo, né? Então, não sei, eu gosto muito da parte quando ele começa contando a entrevista com o na CNN, que iam chamar ele, e ele, né, pedem para resumir demais o que ele pensa da psicologia, então é bem divertido, né? Coisa boa, primeiro coisa ruim, depois o que não está bem, o que não está mal, mas enfim. Então vamos continuar, né? E aí eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês, né, as 3 perguntinhas, o que vocês observaram, né, das 3 vertentes da psicologia positiva? O que ele comenta sobre as emoções positivas? O que ele fala das virtudes, tá? Qual a crítica, né, que ele fala, essa da só trato negativo, e o exercício que ele faz com o público, né? Então, por que Seligman diz que a psicologia estava quebrada? Você concorda com isso? Né? Vocês, que foi que vocês notaram, né? Anotaram e observaram, né, no discurso dele sobre essa psicologia quebrada? Eu acho que ela ainda está, né? Não somente ele chega para aliviar, mas não convence muito ainda, né? Como eu falei para vocês, ainda, apesar dele estar ainda apresentando alguns livros novos, né? Ele está em ativa ainda, então, mas ainda a gente precisa digamos que aumentar, né, esse uso dessa psicologia positiva, né? Depois a outra pergunta é como as forças de caráter, como gratidão, curiosidade, podem ser usadas em escolas ou empresas? O que ele comenta em relação a isso? O que vocês acham, né? Existem, a gente observa alguns memes onde ainda hoje, né, a forma de educar, né, a forma de ensinar é muito parecida há muitos anos atrás, há décadas atrás, né? Enfim, então, punitiva às vezes, né? E as empresas também, as pessoas, a gente observa que, dependendo do ambiente em que essa empresa, né, essa cultura dessa empresa ela tem, muitas vezes é tóxico e a pessoa termina adoecendo lá. Isso a gente já teve muitos casos, né, na clínica, a gente observa essa pessoa, né, adoecer por causa de uma empresa. Ou porque não se conhece, por exemplo, né, procura um trabalho, né, onde as expectativas, né, não são atendidas, né, o ambiente não é bom, e então se juntam também alguns elementos pessoais e ambientais, e aí adoecem a pessoa. E essa crítica, né, a psicologia positiva ignora o sofrimento humano. O que vocês acham disso daí? Ela ignora o pensamento humano ou ela traz outra visão desse pensamento, não, desse sofrimento humano? O que vocês acham em relação a isso? Né? Então, na verdade, ela traz outra visão, ela traz uma ideia de que a gente, não é que a gente não vai ter problemas, né? Isso eu já comentei com vocês. A gente vai ter problemas, mas a gente precisa aprender a lidar com esses problemas, né? Muitas vezes as pessoas, né, com transtornos, por exemplo, transtorno de ansiedade, né, ou depressão, a gente trabalha na clínica e fala para elas: olha, você não vai deixar de ser ansioso, você não vai deixar de ter depressão, né? O que você precisa é aprender a viver com isso, né? E como lidar. Crises de ansiedade vão aparecer, mas como você lida? Quais seriam as estratégias? Né? E aqui seria a mesma coisa, a mesma visão. Então, né, para continuar, vamos dizer assim, proponho, né, uma atividade prática, se chama o Diário das Três Coisas Boas, assim como o Seligman fez com o público, né? O primeiro passo, bom, vocês têm esse template, aqui vou abrir para vocês verem.
aqui eu estou com ele. Vocês podem, né, uma figura, mas vocês podem anotar ou no computador, ou num papel, num caderno, né, um caderno das atividades dos nossos encontros, né? E aí, deixa eu só aumentar aqui para vocês. Ele fala também três bênçãos, né? Aí vocês podem colocar os dias, né? Enfim. E a ideia é colocar, né, escrever três coisas boas que vocês já viveram, né, essa semana passada. Vocês lembram do que aconteceu? 3 bênçãos? Eu posso falar as minhas, né? Umas alunas minhas passaram no estágio, excelentes alunas, né? Eu fiquei muito contente. A outra, né, que eu acho assim que foi muito bom também, meu filho se encontrou no esporte, então eu também fiquei bastante contente. E não sei, deixa eu ver o que mais. Difícil, né? E aí, como é que é para vocês? Vocês conseguem identificar 3 situações boas? Gente, não consigo pensar em 3 situações boas. Enfim, então vamos pensar em 3 situações boas. Só consigo pensar nos problemas. Meu Deus do céu, vamos treinar isso daí. A outra pergunta que a gente faz aqui é qual o seu papel em fazer acontecer, né? Seligman também enfatiza a importância de atribuir significados, tá? Você é uma pessoa em que esse momento é momento, né, de autorreflexão, né, de autoconhecimento. Você é uma pessoa que deixa acontecer, né? Como que é? Uma musiquinha lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Ou você é uma pessoa em que faz acontecer? Como é que é isso? Apesar dos desgostos, apesar não vai dar certo, cair 200 vezes. Teve uma moça, né, que me chamou a atenção ano passado, acho que foi ano passado para esse ano, no vestibular, que ela contou que ela passou, ela fez, eu acho que ela fez, não sei se foram 10 vestibulares até que o último ela passou, uma coisa assim. Era, obviamente, medicina, né? Mas saiu no jornal, saiu em tudo que era coisa. Ela não desistiu, né? Enfim. E vocês, qual é, né? Como vocês se veem, né? Ou como vocês se percebem em relação a isso? Tá? E aí, então, depois que vocês pensarem nisso, então preencham aqui, escreva 3 bênçãos, coisas boas, todas as noites antes de dormir, aí explica um pouquinho, né? Escreva no espaço da bênção uma frase sobre o que aconteceu, depois escreva uma reflexão. É um momento, né? Não precisa ser todos os dias. Eu acho que uma vez, a semana é tão corrida, né? Mas eu acho que uma vez por semana, chegar, não sei, sentar num café e pensar a respeito, ou conversar com um amigo, uma amiga, né? Marido, mulher, não sei, filho, filha, enfim. Uma pessoa que você tem prazer de estar com ela e fazer essa reflexão, né? E até perguntar para essa pessoa. Eu acho que vai surpreender. E vocês vão ver que a pessoa vai travar, né? Vai pensar, talvez fale uma coisa, ou, né? E não consiga nem lembrar da terceira. Vamos testar isso daí? Vamos ver? Então, também pergunta por que essa coisa boa aconteceu hoje, o que isso significa para você, o que você aprendeu ao dedicar algum tempo para nomear essa bênção ou coisa boa, e em que aspectos você ou outras pessoas contribuíram para essa bênção ou coisa boa, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Okay? Então, material de apoio. Então, repito, vocês têm esse diário lá no Drive também, tá? Para vocês verem. E vamos sintetizar, então, um pouquinho aqui, tá? Gente, a aula está muito estranha, assim, vocês aumentando, falando na aula. Enfim. Então, a psicologia positiva não é sobre ignorar a dor, olha o que a gente estava conversando antes, mas sobre construir resiliência e florescimento. O desafio, né? Pratique o diário das 3 coisas boas por 7 dias e observe se ocorrem, vamos constatar isso daqui, se ocorrem mudanças ou não, tá? E façam com outras pessoas, né? Conheço algumas pessoas, desafio, né? Já contei para vocês de uma aluna, né? E olha só que casualidade, foi justamente essa aluna que ela tanto reclamava, que eu comentei para vocês na última aula que a gente se encontrou,
que ela passou e ela veio e me disse, professora, não pensei que eu era capaz, né? Eu quase caí para trás, falei, meu Deus do céu. Então, agora, ciência mesmo, a gente ter comprovado que, porque não posso falar isso, gente, mas assim, houve uma diferenciação, uma diferença na atitude antes dela de reclamar e só focar nisso e agora, né? Então, mas dizer que foi por isso uma coisa ou outra, eu não posso estabelecer essa relação. E como conclusão, né, eu trago para vocês que a psicologia positiva não é o pensamento tóxico, nem nega o sofrimento, tá? Não é uma coisa assim alienada, né? Ei, vamos dizer sim para tudo, não. Ela equilibra o cuidado com a dor humana, com o cultivo do bem-estar, oferecendo uma visão mais completa e compassiva do ser humano. Ok? Então, pessoal, deu um estalo aqui, espero que não me apague. Não, continuar na chamada, pelo amor de Deus. Né? Quero continuar aqui na chamada. E deixa eu só parar aqui. Vocês têm o material, tá? Vou retomar, tá? Não sei se na próxima aula ou quando a gente falar sobre esse tema aqui, tá? Mas vou retomar ele para a gente. Gostaria de saber as respostas de vocês, se vocês praticaram, né? Como é que foi isso, se vocês se surpreenderam outros, né? Se conseguem pensar positivo, né? Ou somente não focar no negativo. Então, gostaria muito de saber, né? Como é que foi isso para vocês, tá bom? Bom, um forte abraço e a gente se vê na próxima. Presencial não, online ao vivo, tá? Tchau, boa semana a todas e todos.